Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Roda Viva. Estamos ao vivo em todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas, e conectados pelo YouTube, Facebook e Twitter. 2020 começou sob o alarme da epidemia do novo coronavírus, que já matou mais de 1.000 pessoas na China e se espalhou por mais de 30 países. O Brasil não tem nenhum caso confirmado da infecção, mas ainda assim, o pânico e a desinformação se alastram na mesma velocidade do vírus. O nosso entrevistado de hoje é uma das maiores autoridades do Brasil em saúde pública. Ele alia rigor científico a didatismo. Seus artigos e séries de reportagem vão muito além da oncologia, sua área de especialização. E ele não se restringe à medicina. Aos 76 anos é maratonista e autor de mais de 15 livros, premiado com o Jabuti pelo best-seller Estação Carandiru, obra que marca o início do seu mergulho na realidade carcerária brasileira. Por tudo isso, a epidemia de coronavírus vai ser apenas um dos grandes temas que vamos discutir nessa noite, porque no centro do Roda Viva está o doutor Drauzio Varela. Formado em medicina pela USP, é um dos mais respeitados oncologistas do país. No início dos anos 70, trabalhou na área de moléstias infecciosas do Hospital do Servidor Público de São Paulo e durante 20 anos dirigiu o serviço de imunologia do Hospital do Câncer. Pioneiro no tratamento da AIDS e um dos fundadores do curso Objetivo, lançou um projeto de pesquisa de plantas brasileiras na região do Rio Negro, na Amazônia, feito em parceria com a Unip e apoiado pela FAPESP. Para esta entrevista, nós convidamos Mariana Ferrão, jornalista especialista em saúde e bem-estar e fundadora da SoulMe, Health Care com propósito de transformar a vida das pessoas. Cláudia Colucci, repórter especial e colunista do jornal Folha de São Paulo. Rafael Garcia, repórter de ciência do jornal O Globo. Cristiane Segato, colunista do UOL Viva Bem. E Roberta Jansen, repórter especializada em saúde do jornal O Estado de São Paulo. Contamos ainda com o olhar cirúrgico do nosso Paulo Caruso. Boa noite, Drauzio. Muito obrigada por estar aqui no centro do Roda Viva num dia bastante tumultuado, confuso na cidade de São Paulo. Obrigada também a todos da bancada. Chegamos a ter dúvidas se conseguiríamos ter esse programa hoje. Quero começar perguntando da epidemia de coronavírus, do novo coronavírus. Existe um pânico, como eu disse na abertura do texto, que não se coaduna com o que a gente tem no Brasil. Não temos nenhum caso confirmado, embora tenhamos 7 casos suspeitos e muitas pessoas em quarentena na cidade goiana de Anápolis. O que é pânico e o que é cuidado realmente necessário para o Brasil neste momento da epidemia? E você diria que a gente está em que momento dela? No começo, no meio ou já nos encaminhando para saber quanto tempo ela vai durar? Perguntas difíceis, não é, Vera? Ninguém sabe direito onde vai parar essa epidemia. Há uma discussão que talvez ela já esteja atingindo o ponto máximo de transmissão na China. Mas os dados ainda não permitem que a gente tire esse tipo de conclusão. Mas os dados chineses no ambiente científico nunca são levados com rigor, porque, infelizmente, em epidemias anteriores, como a epidemia de SARS, que aconteceu, acho que em 2003, foi? Ou 2002? 2002, os chineses mascararam muito os dados. E agora, inclusive, nessa epidemia, eles relataram os primeiros casos no fim de dezembro, quando já no início daquele mês já havia casos bem claros desse coronavírus. Então, os dados não são muito claros até esse momento. O que se sabe é que eles têm mais de 1.000 óbitos, e aí esse é um número confiável, porque pessoas mortas você conta com facilidade. Agora, quando eles dizem, não, tem 40.000 infectados pelo vírus, será? Você olha aqueles panoramas daquelas cidades chinesas que foram isoladas do resto do país, será que estão fazendo o diagnóstico? Porque esse vírus pode dar um quadro muito banal, como se fosse um resfriado sem nenhuma complicação. Estão contando esses casos também? Estão contando com rigor esses casos todos? Então, mas ainda admitindo-se que esses números sejam mais ou menos verdadeiros,
Nós temos aí perto de 1.000 mortes, com mais de 40 mil pessoas infectadas até esse momento, e uma mortalidade que é mais baixa do que outras epidemias. Vai chegar aqui no Brasil? Pode ser, provavelmente, porque você não consegue hoje isolar um país inteiro do resto do mundo, mais um país com a importância da China. Agora, vai chegar aqui em que condições? Se chegar, vai chegar aqui no verão, não é? Diferente do que está acontecendo no hemisfério norte, que a epidemia está chegando no inverno. E não é a friagem que provoca isso, como o povo acredita. É que as pessoas ficam mais aglomeradas no tempo frio. Então, nós temos tantas variáveis aí. O fato é que nós temos uma epidemiologia muito bem organizada no Brasil. E eu acho que é um orgulho do SUS esse. O Ministério em Brasília tem um corpo de epidemiologistas preparados para enfrentar. Nós temos em São Paulo serviços organizados, e em outros estados, no Rio de Janeiro. Eu acho que nós estamos preparados para enfrentar essa epidemia. Eu não vejo essa gravidade que muita gente enxerga no vírus chegando, acometendo um grande número de pessoas. Vamos fazer a roda girar. Rafael, por favor. Drauzio, você comentou agora que esse vírus ele parece ter uma taxa de letalidade relativamente baixa, principalmente comparado com os outros surtos de coronavírus que a Ásia já viveu, né? A SARS e a MERS no Oriente Médio. Agora, se esse vírus realmente está infectando muito mais gente do que se acredita, já saíram vários estudos dizendo que provavelmente o número de casos não notificados é muito alto. Pelo número de gente que ele atinge, mesmo tendo uma letalidade baixa, ele não pode fazer um estrago maior do que os epidemiologistas estão prevendo no início? Pode. Há vários cálculos, o pessoal vários epidemiologistas, especialmente nos Estados Unidos, têm calculado que o número de infectados é muito maior do que esses 40 mil que estão na contagem oficial. E aí tem dois aspectos. O primeiro é que se o número é muito maior, talvez o vírus seja mais contagioso, o que não é bom. Por outro lado, a mortalidade é mais baixa do que os 2%. E depois, na questão da mortalidade, de quem morre esses doentes? Eles morrem de complicações pulmonares. Nós não sabemos o tipo de atendimento que essas pessoas estão recebendo na China. A gente sabe que a China é um grande país com desenvolvimento absurdo, mas a verdade é que a China, até pouco tempo atrás, tinha uma saúde pública muito precária. Eu, uns 10 anos atrás, mais ou menos, fiz um documentário e visitei 3 hospitais em Pequim, 2 em Xangai. Olha, eram hospitais dos anos 50 aqui no Brasil. Era uma coisa muito atrasada em termos de equipamento, em termos de pessoas preparadas para isso. Estão evoluindo depressa, mas será que estão conseguindo dar um atendimento de controle do problema pulmonar, de oxigenação? Então, tem equipamento suficiente para isso? É difícil a gente saber, né? Porque é um país que vive numa ditadura e os dados não são dados que a gente possa confiar. Mariana, por favor. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa casa, então, doutor Drauzio. Vamos falar sobre o sistema de saúde no Brasil. Muita gente acha que o maior problema do sistema de saúde no Brasil é falta de acesso. Mas vamos imaginar aqui que a gente conseguisse assim, instalar o dedo e dar acesso para todo mundo, aos melhores hospitais, aos melhores médicos, aos melhores procedimentos. Ainda assim, as pessoas iam continuar adoecendo. A gente sabe que o foco do sistema de saúde no Brasil é a doença. E o senhor mesmo já disse no seu canal do YouTube que a gente tem que mudar esse foco para a prevenção. Como é que a gente faz isso? Não tem alternativa, Mariana. Não tem alternativa, porque o que está acontecendo com a população brasileira? Nós estamos envelhecendo. Hoje nós já temos aí 30 milhões de brasileiros que passaram de 60 anos. E em 10 anos, vamos ter mais de 40 milhões de brasileiros nessa situação. Você envelhece, você fica mais doente. E nós envelhecemos mal no país. 90% das pessoas acima de 65 anos têm pelo menos uma doença crônica.
Aí vem hipertensão, diabetes, são doenças tão comuns que ninguém dá importância. Você encontra uma amiga na rua e fala, como é que está sua mãe? Está ótima. Pressão alta, diabetes descompensada, você fala, está péssima a sua mãe, não é? Quer dizer, nós não vamos ter dinheiro para tratar essas pessoas todas. Nem os americanos têm. Olha, os Estados Unidos investem em saúde 17,3% do produto nacional bruto deles. Só que o produto nacional bruto deles é de 19 trilhões de dólares, não é? Então, eles investem em saúde mais de 3 trilhões de dólares. É mais que o produto nacional bruto do Brasil. Imagina, tudo que o Brasil produz, eles gastam em saúde. Para justificar esse gasto todo, quanto tinha que viver o americano médio? Uns 120 anos, não é? Pelo menos. Pelo menos. Vivem míseros 78 anos. Quem nasce em Santa Catarina e vive lá, vai viver mais, vive 79 anos, que é a maior expectativa de vida do Brasil. E eles investem esse dinheiro todo. Vai para qualquer cidade americana, para um cidadão na rua e diz, está satisfeito com o teu sistema de saúde? Ele vai dizer que não, que ele não está satisfeito. Eles têm 1000 críticas ao sistema deles. E com esse dinheiro todo. O que está acontecendo lá nos últimos 4 anos, a expectativa de vida nos Estados Unidos caiu. Caiu ao redor de 1 mês por ano. Este ano parou de cair, este ano de 2019, no ano que passou. Eles estão felicíssimos com esse resultado. Então, o que nós temos que fazer? Você não pode esperar a pessoa ficar doente para tratar da pessoa. Sai muito caro. E com a tecnologia que a medicina põe à disposição hoje das pessoas, é impagável. Nós temos no Brasil um dos melhores programas de saúde pública do mundo, que é o Estratégia Saúde da Família. Saúde da Família, vai lá, você tem os agentes de saúde, que vão de casa em casa, cada equipe tem aí 5, 6 agentes, e você aí tem um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro e um médico. Esse é o sistema que vai fazer a doença parar lá. Porque você não pode esperar as pessoas terem complicações e irem para os hospitais, porque isso sai caro demais. Olha, os técnicos em saúde pública dizem o seguinte, que se você tem uma saúde pública, uma estratégia de saúde da família bem organizada, você resolve 80% dos problemas que estão lá. 80%. Eu acho que eles são modestos. Eu acho que dá para resolver mais de 90%. Eu atendo em cadeia há 30 anos. Cadeia para você mandar um doente para um hospital, maior complicação, porque precisa ir algemado, precisa ter escolta e tudo. Então tem que tentar resolver ali de qualquer maneira. Eu resolvo mais de 90% e não sou um clínico especial, sou um clínico médio. Consigo resolver, porque você atende naquele primeiro momento. Eu vou me estender muito nessa. Cristiane, por favor. Doutora, eu gostaria de voltar à questão do coronavírus. Eu acho que não é a primeira vez que a gente vê esse filme. Aliás, nos últimos anos vimos muitas vezes o filme do vírus respiratório que aparece, que causa pânico. E aí há aquela corrida da indústria para desenvolver rapidamente um novo medicamento. Esse medicamento é lançado a um preço altíssimo, as pessoas correm às farmácias, estocam medicação, começam a se automedicar. O Ministério da Saúde faz um estoque grande daquele produto e aí a coisa parece que não surge como uma epidemia tão importante como se esperava, né? O senhor acha que a gente está vendo aí se desenrolar o mesmo enredo com essa história do coronavírus? E aí, quem ganha e quem perde com esse tipo de enredo? Olha, eu acho que segue mais ou menos o mesmo caminho, né? Porque se você analisar a questão do ponto de vista do vírus, os vírus transmissíveis por vias aéreas têm uma estratégia de sobrevida maravilhosa, não é? Uma estratégia de sobrevivência, porque você, quando fala, elimina gotículas com vírus. Quando você tosse, você leva esses vírus para 2, 3 metros de distância. Quando espirra, chega a levar a 8 metros de distância. É uma maravilha, né? E o pior é que a pessoa que está resfriada põe a mão no nariz o tempo todo, fica com o vírus na mão, infecta a maçaneta de porta, torneira de pia e te dá a mão. Você vai beijar alguém que está resfriado, fala, não me beija que eu estou resfriada, me dá a mão. Fala, pelo amor de Deus, deixa eu te beijar. No rosto tem menos chance de ter vírus. A estratégia é perfeita. Quando começa uma epidemia dessas, qual é a imagem que vem
no imaginário mesmo de todas as pessoas. Qual é? Da gripe espanhola. A minha avó dizia que na gripe espanhola, no Brás, onde a gente morava, que era um bairro operário em São Paulo, eles punham os corpos na calçada, porque não tinha como enterrar. E passava de manhã uma carrocinha que ia pondo os corpos e levando para valas comuns. Essa é a imagem que fica. Só que isso foi em 1900, não é 1917. No começo do século, não tinha antibiótico, não tinha respirador, não tinha nada, não tinha medicina praticamente, não é? Então, quando acontecem essas coisas, as pessoas ficam muito assustadas e as autoridades sentem que tem que dar uma satisfação, tem que dar uma discussão, tem que dar uma solução para esse problema, dizer que estamos preparados para enfrentar. Eu acho que a preparação aí é, antes de tudo, educativa. Você dizer, olha, chegar um vírus desse, a maioria das pessoas tem um resfriado comum, né? E aí você tem que fazer o quê? Tem que tomar os cuidados todos. Quais são? Por exemplo, convencer as pessoas a andar de máscara na rua, como fazem os orientais, especialmente o Japão, seria uma medida importantíssima e com uma eficácia muito maior do que qualquer outra, porque você dificulta a disseminação. Realmente há uma resposta exagerada, nesse sentido não há dúvida. Você vê como no caso da gripe, do H1N1, nós tocamos um medicamento cuja ação, olha, é muito discutível, não é? Pois é. Cláudia, por favor. A gente está vendo uma epidemia de fake news em saúde, mais uma vez agora com o coronavírus. E também muita xenofobia em relação aos chineses. Que, aliás, xenofobia que a gente vê na história das epidemias, a peste negra, o bode expiatório foi o povo judeu, né? Na gripe suína, os espanhóis, os mexicanos. Gripe espanhola. Também, exatamente. Sempre tem o estrangeiro ali como bode expiatório. E agora com as mídias sociais, então, essa epidemia de fake news se alastra loucamente. Você mesmo tem sido vítima de fake news em saúde, atribuindo a você a indicação de remédios, entre aspas, né? Como enfrentar isso, Drauzio? Porque a gente tem falhado sistematicamente, né? Grupos anti-vacina, remédio para autismo, e as pessoas acreditam, né? Você vê solução para isso? Olha, eu vejo isso com a maior preocupação. Volta e meia aparece na internet publicidade de um medicamento que eu aconselho tomar. Nunca na minha vida fiz propaganda de remédio e nunca farei, porque é absolutamente antiético. No meu portal de saúde aparece lá, Dr. Drauzio não faz propaganda de remédio, não compre, as pessoas compram. Acabei de receber hoje uma coisa, veio do PROCON de uma cidade de Minas Gerais, não lembro qual, me cobrando que a pessoa comprou o remédio, mandou o dinheiro e eu não devolvi o dinheiro e me entreguei o remédio. Pode uma coisa dessa. Eu vejo com a maior preocupação, Cláudia, porque tem eu acho que é médico, não sei se é, que aparece na internet dizendo, olha, o carnaval, a gente bebe, come demais, dorme pouco. Então, ele tem um imunoshot. Ele faz uma injeção de vitamina D e outros aminoácidos que fortalecem o sistema imunológico. Ele está anunciando isso, pessoalmente. Ele fala da clínica dele, que você vai lá, toma esse imunoshot. Não vai ter limite, não tem controle. A internet não tem controle, a internet maravilhosa, imagina. Eu não estou falando mal dela, tenho um canal no YouTube, tenho um site com milhões de pessoas que acessam, mas não há controle nenhum. E o que essas companhias fazem, eles dão todas as ferramentas para aparecerem essas fake news e nenhuma ferramenta para tirar. Eles tinham que ser responsabilizados. As companhias de mídia social. De mídia social. Quer dizer, como é que você faz tudo isso? As pessoas usam dessa maneira e fica assim. Elas são inimputáveis. Elas fazem perfis falsos. Você não consegue ir atrás. Você consegue, mas não acha. Derruba. É um dos remédios que eles dizem que eu Recomenda. Que eu recomendo para dores. Imagina, dores, todo mundo tem dor. É um remédio que a gente conseguiu dar no Fantástico, falar, olha, é um absurdo, isso é mentira, é um golpe. Eles trocam o nome do remédio.
E no dia seguinte começa tudo de novo, é enxugar gelo, sabe? São malandros, são estelionatários que dão esse golpe nas pessoas incautas. E as pessoas acreditam, e você não pode nem dizer que elas estão sendo ingênuas sim, mas que elas estão sendo bobas de fazer isso, não é? Eu vejo com a maior preocupação mesmo, maior preocupação. Essa coisa que fazem com as vacinas, essas pessoas que vêm anti-vacina, grupos anti-vacina, tinham que ser presos. Eu tinha que pôr na cadeia, porque estão fazendo um crime contra a população. Olha, quando eu era menino, uma criança com 38 graus de temperatura, que ficava meio largadinha, as mães ficavam apavoradas com a poliomielite, apavoradas. Não teve uma classe, uma sala de aula que eu frequentei, que não tivesse uma criança, menino ou menina, com aquele aparelho ortopédico daquele tempo, não é? Pô, acabamos com a poliomielite no Brasil. Tínhamos acabado com o sarampo, que está voltando agora. Como é que pode ter pessoas que são contra vacinas? De onde eles tiram isso? Como é que eles podem ter essa liberdade de falar e serem respeitados? Como se fosse o outro lado. Alguns são a favor da vacina, outros são contra. Não. Alguns estão do lado da vacina porque as vacinas impedem doenças. Os que são contra isso são ou ignorantes, muito ignorantes ou mal intencionados. A gente erra nessa coisa da ignorância porque você diz o quê? Mas fulano, professor universitário, ele imagina, conhece filologia comparada, mas em medicina é um ignorante. Não é? E a gente confunde essas coisas. Isso tinha que ter uma ação mesmo governamental. Tem cabimento, está voltando sarampo aí? Não tem, não é? Se tivesse todo mundo vacinado, não estava morrendo criança de sarampo. Roberta, por favor. Doutor Drauzio, eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar sobre uma fala do presidente Jair Bolsonaro, que essa semana, semana passada, né, ele se referiu aos portadores de HIV como um peso para a sociedade. E depois, no dia seguinte, ele voltou a falar com os jornalistas e aí disse que se referiu a ele, às pessoas como aidéticas, né? E deu uma banana para o jornalista, enfim, ficou uma coisa meio confusa ali. E, enfim, o Brasil sempre teve um programa pioneiro voltado para os soros positivos, com a questão do coquetel, né, distribuído gratuitamente. O senhor acha que isso representa um atraso para esse programa que sempre foi uma referência internacional? Eu espero que não, Roberta, espero que não. Por quê? O Programa Brasileiro da AIDS, um pouquinho do histórico só, né? Até 1995, nós não tínhamos remédio para AIDS, não tínhamos medicamento. E aí as pessoas, tínhamos o AZT, etc., mas usado isoladamente, o impacto na doença era mínimo. As pessoas morriam de AIDS, inevitavelmente. Eu lembro de uma semana que, juntando os doentes da minha clínica com os que eu tinha no Carandiru, eu perdi 10 doentes numa semana. Bom, isso foi assim. Chegou em 1995, surgiram medicamentos muito mais eficazes. E o Brasil fez o quê? O Ministério da Saúde se reuniu e disse, vamos dar remédio para todo mundo? Será que não dá para fazer isso? Na época o ministro era o José Serra. Vou falar o nome porque ele não é mais candidato a nada. Ele juntou um grupo de pessoas que montou um esquema e o Brasil vai distribuir essa medicação de graça. O que aconteceu? Naquela época, nós tínhamos a mesma prevalência do HIV no Brasil do que na África do Sul. A África do Sul não distribuiu medicamentos, nós sim. Hoje eles têm 10% da população adulta infectada. Se nós tivéssemos 10%, nós teríamos aí perto de uns 17, 18 milhões de brasileiros infectados. E nós temos quanto? 900 mil. É muito, mas não se compara com o número que poderia ser. Muito bem. O que aconteceu? Qual foi a repercussão desse trabalho? Duas grandes repercussões. A primeira, eu peguei a época que nas conferências internacionais, os técnicos diziam que não adiantava dar remédio para pobre, porque se você distribuísse o medicamento, eles não iam tomar irregularmente, e isso faz com que o vírus fique mais resistente. Então, nós íamos disseminar cepas resistentes do vírus. É isso que as autoridades falavam. O Brasil provou que não,
que dá para organizar um programa desse, e por causa do Brasil, os africanos começaram a receber os antivirais gratuitamente, e hoje a maior parte das pessoas na África recebem medicação. Esse foi o primeiro problema, o primeiro avanço. O segundo, qual foi? É que nós conseguimos, dessa maneira, mostrar que aqueles que ficavam com a carga viral zerada, você não tem, quer dizer que você não tem mais o vírus na circulação, nem nas secreções sexuais, embora o vírus permaneça em alguns santuários do organismo, você não consegue eliminar, mas o fato de manter a carga viral zerada impedia a transmissão sexual. E é por isso que nós conseguimos uma prevenção das transmissões que não tinha sido demonstrada no mundo ainda. E o que é mais interessante disso é que foi organizado um sistema que você tem hoje laboratórios de referência em todos os estados do Brasil para fazer a determinação da carga viral, que é essencial para definir o tratamento. Você tem ambulatórios de atendimento, de distribuição de medicamentos. Não é fácil fazer isso num país desse tamanho, né? E tudo isso de que maneira? Pelo SUS. E você chega lá, leva a receita, precisa tomar esse remédio, você recebe. E é um programa que acabou ficando relativamente barato. E se quando você compara isso com o que podia ter acontecido, imagina a tragédia em cima do SUS hoje, 17, 18 milhões de pessoas infectadas. Então, eu vou pedir para a gente fazer uma breve pausa nesse ponto. Eu retomo esse assunto porque eu acho que ele é de extrema importância, porque a gente precisa fazer um rápido intervalo, mas já voltamos já com a entrevista com o Drauzio Varella. Só um instante. Estamos de volta com o médico e escritor Drauzio Varella. Ia continuar de onde a gente parou no último bloco, essa questão que é bastante séria da AIDS, do programa de combate à AIDS e a informação de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. A gente tem um programa recém-lançado pelo governo federal que prega que se retarde o início da vida sexual de jovens como uma estratégia que seria eficaz para combater gravidez precoce e também DSTs. Eu queria saber se o senhor acha que isso, por si só, pode ser classificado como política de Estado e se a gente não corre o risco de retirar todas as outras estratégias, essas sim já testadas e sobre as quais existem evidências de eficácia, que é distribuição de camisinhas e outros preservativos, informação nos postos de saúde, informação por meio de cartilhas, algo que foi estigmatizado nos últimos anos. A gente vai retroceder nesse aspecto também? Eu acho que toda vez que a religião interfere com programas de saúde, atrapalha. Mas os religiosos têm direito de se manifestar. Lógico que têm direito de se manifestar, mas não de definir estratégias. Isso é coisa para os técnicos fazerem. Você lembra que na época, quando começou a epidemia de AIDS, o Papa da época se posicionou claramente contra o uso da camisinha, né? Contra o uso de preservativo. Um crime que a Igreja Católica cometeu. Uma doença sexualmente transmissível, epidemia mundial, que se transmite por sexo e que a camisinha realmente protege, você ir contra o uso da camisinha, isso é um crime que você está cometendo, não tem outro nome, não é? Bom, nós aprendemos a lidar de outra forma com as doenças sexualmente transmissíveis, de formas mais eficazes. É lógico que você pode dizer, não, o ideal é que as pessoas comecem a ter vida sexual mais tardiamente. Bom, tudo bem, você pode aconselhar, mas você tem que saber que as pessoas, nem todo mundo obedece, não é verdade? E isso é um problema sério. Já foi feito isso no passado e deu errado. A gente viu, sabe que não funciona. Nós temos no Brasil mania de repetir os mesmos erros. Vamos fazer erros novos, não é? Tentar outras coisas, outras abordagens. O nosso programa de tratamento do HIV e das pessoas com AIDS é um sucesso mundial. O mundo todo elogia. Nós não podemos destruir isso de jeito nenhum. Nós bobeamos um pouco na prevenção, porque o que acontece agora? Agora, nós que soubemos tratar da doença bem,
não colocamos à disposição das pessoas todos os recursos preventivos que nós temos. Nós temos 0,4% dos brasileiros infectados. Tem um trabalho feito com homossexuais no centro das capitais, principais capitais brasileiras, mostrando que você chega a prevalências de 18%. É muita coisa. E nas mulheres trans, de 35%. Esses grupos, que você fala 0,4% na população geral, tudo bem, mas nós temos que nos preocupar com onde a epidemia está se disseminando. Porque nós sabemos que qualquer doença sexualmente transmissível se espalha e é difícil de eliminar. Eu diria que é impossível. Olha a sífilis. A gente fala do tratamento, não vai ter um remédio para curar a AIDS. O dia que tiver, não vai resolver o problema da epidemia. A sífilis você trata com penicilina, que não custa nada. 2 injeções de penicilina, você cura a pessoa. E nós estamos com uma epidemia de sífilis, até com sífilis em recém-nascidos. Essas coisas você tem que ter técnicos, gente preparada, gente que estuda isso, para dizer o que nós temos que fazer, qual é a melhor maneira. Quem está fora disso não pode dar palpite. É como eu chegar agora e dar palpite na quantidade de concreto que vai na ponte em cima do rio. O que eu entendo disso? Agora, Drauzio, 40 anos de epidemia e a gente ainda vê que é uma doença extremamente estigmatizante, envolta de preconceitos e falas como a do presidente Bolsonaro, chamando os pacientes de soropositivos de aidéticos, dizendo que eles causam despesa à sociedade. Dá margem para as pessoas começarem, eles causam mesmo despesa, afinal eles procuraram e encontraram o que acham. Só que assim, não é o mesmo tratamento que se dá para a pessoa diabética, que pega diabetes porque é estilo de vida, porque é sedentária, porque é obesa, enfim... Nem mesmo para o alcoólatra. Alcoólatra, né? Então, a gente percebe que é uma doença que ainda envolve muito preconceito, né? Preconceito e desumanidade, não é? Porque você não atirar no doente a culpa da doença que ele tem. A sociedade sempre fez isso. Como é que era na Idade Média, hanseníase? Eles diziam que eram os impuros, os ímpios, os que não acreditavam em Deus, né? Os que tinham ofendido a Deus, que pegaram. A tuberculose, quem era? Eram os promíscuos. Não, promíscuos nós usávamos termos os devassos. Os devassos que pegavam tuberculose. E na AIDS, os promíscuos, né? Eu cansei de ver senhoras que tiveram um único parceiro sexual, que foi o marido da vida inteira, casaram virgens e pegaram AIDS do marido. Quer dizer, não tem sentido uma coisa dessas, não é? Essas pessoas não pensam o seguinte, que isso pode acontecer com alguém da família deles. Sabe, pode acontecer com uma filha, com uma neta, com uma sobrinha. E ele não vai gostar que falem dessa maneira das pessoas que ele quer bem. Isso é uma desumanidade, né? Uma coisa inqualificável, né? Uma grosseria que acho que não merece nem comentário. Doutor Drauzio, falando em estigma, vamos falar um pouquinho de depressão, né? A Organização Mundial da Saúde já fala que a depressão esse ano vai se tornar a maior causa de afastamento no trabalho. Eu tenho visitado muitas empresas para falar sobre saúde mental e depressão e ansiedade viraram epidemia dentro das corporações. Como é que a gente chegou a esse ponto e como é que a gente faz para sair disso? Chegar é fácil, sair. Eu acho que... Olha, pensa o seguinte, Mariana, como é que a gente vive hoje? Você, eu e tantas outras pessoas. Antes você acordava, abria os olhos, olhava pela janela. Agora você acorda, primeiro você pega o celular, depois você abre o olho, né? E assim a vida ficou. Trabalho, cada vez mais trabalho. E o celular e toda essa informação correndo o tempo inteiro, e o WhatsApp que te mandam, e o e-mail, e cada invenção dessas foi para fazer a gente trabalhar mais. E ser mais eficiente, lógico, mas para trabalhar mais. Então, nós estamos o tempo inteiro ligados. A quantidade de gente que eu vejo hoje que me diz, eu estou com problema de memória. Se a pessoa está com problema de memória com 30 anos, ele acha que está desmemoriado. Se acha que, se tem mais de 60, ele acha que está com Alzheimer, né? Mas você vai ver como nós vivemos hoje. Você está com o computador ligado, o celular aqui do lado e o telefone. E você está escrevendo, mandando um e-mail e está olhando o barulho que fez o celular para ver quem é que está te mandando uma mensagem. E às vezes você está falando no telefone e aproveita...
nós não dedicamos mais atenção ao que nós estamos fazendo. Quer dizer, é uma quantidade de informações tão grande que o cérebro não tem condições de coordenar todas ao mesmo tempo. Então, a atenção vai indo embora e a gente não memoriza por causa dessa falta de atenção. Não há experiência prévia na história da humanidade de grandes massas populacionais vivendo nesse mundo de informações permanentes. Nós fomos os primeiros a passar por isso. E o que está acontecendo? Os transtornos psiquiátricos. Tem cabimento a primeira causa de afastamento do trabalho ser depressão? Não tem sentido. Aqui na cidade de São Paulo, no sistema financeiro, depressão já é disparada a principal causa de afastamento. Eu não vejo solução para esse problema. Não vejo por quê. Porque pega desde o fax. Veio o fax, depois veio o telefone celular, aí veio o e-mail, aí veio invenção por invenção dessa. Nenhuma foi para trabalhar menos. Todas foram para trabalhar mais. E a próxima invenção da tecnologia, qual vai ser? Para trabalhar mais ainda, para nós ficarmos mais competitivos. Vai ser assim. Nós é que vamos ter que aprender como é que a gente educa os filhos, como é que a gente faz para não entrar nessa roda viva. Drauzio, a gente estava falando dessa questão da abstinência sexual e eu acho que, além desse conservadorismo que esse governo, né, defende essas ideias, ao mesmo tempo há também um obscurantismo, né, que é ali o desprezo pela ciência, pelos cientistas. A soma desses dois fatores vai causar o quê à saúde pública? Porque eu imagino que isso deve fazer muito mal à saúde pública. Bem não vai fazer, bem não está fazendo, né? O problema é que quando... A história da humanidade tem inúmeros exemplos desses, né? Quando você tem pessoas despreparadas que assumem o poder nas mais variadas áreas, elas se sentem inferiorizadas diante daqueles que têm cultura, diante dos cientistas, diante dos intelectuais. Então, elas perseguem. Isso tem sido assim o tempo inteiro. Perseguem, tratam com desprezo, não dão valor. A ciência passa por isso. Você não dá valor. Você diz, a Amazônia, olha aqui, o satélite mostrou. O satélite, não, isso não vale nada. Não é, é assim, é um descrédito permanente. Isso atrapalha, porque dificulta a adoção de políticas públicas. O Brasil não vai sair do estágio em que se encontra sem ciência e tecnologia. Não há nenhuma possibilidade. Não dá para viver num mundo moderno, um país progredir, ir para frente, sem um projeto de desenvolvimento científico e tecnológico. Nós vamos ficar importando coisas dos outros? Pega o caso que eu conheço um pouco melhor, que é o caso dos medicamentos. Os avanços nos medicamentos no mundo inteiro hoje estão aonde? Estão nos países desenvolvidos. Eles lançam esses medicamentos no mercado a um preço impagável. Não há país que vai aguentar esse tipo de desgaste financeiro. Nós não vamos ter nenhuma possibilidade de oferecer pelo SUS as drogas, por exemplo, que estão sendo usadas em cancerologia hoje. Não há possibilidade, não tem como pagar. Você tem drogas dessas que custam $10 mil, não a dose total, $10 mil a cada mês ou a cada 3 semanas de tratamento. Como é que você vai pagar uma coisa dessas? Ou nós desenvolvemos aqui no país, nós temos gente super preparada no país, gente que estudou fora, que cursou as melhores universidades daqui e de outros lugares, que poderiam perfeitamente desenvolver essas tecnologias. Bom, por que a Índia fabrica todos os genéricos do mundo aí, vende para o mundo inteiro e o Brasil não? Nós temos 210 milhões de pessoas aqui, temos um mercado consumidor enorme. Por que nós temos que ficar nessa coisa de importar dos outros o tempo inteiro? A ciência e a tecnologia têm que ter prioridade, porque ela vai gerar riquezas. Essas riquezas vão vir de volta para o país em benefício do povo inteiro. Essa coisa, esse desprezo para a ciência e pela ciência é pura manifestação de ignorância. Fazendo a roda girar, Roberta e Rafael ainda não perguntaram. Doutor Drauzio,
Voltando a um tema aí que deve causar polêmica também, o Conselho Federal de Medicina reduziu de 21 anos para 18 anos a idade mínima para cirurgia de adequação de sexo. E também o bloqueio hormonal antes da puberdade e aquela terapia hormonal cruzada, né? De 18 para 16 anos. O senhor acha que essa é uma medida positiva que pode reduzir o sofrimento dessas pessoas que estão passando por essa experiência? Ou o senhor acha que isso pode ser uma medida precipitada? Olha, eu não conheço em detalhes esse programa. O que acontece, mas eu tenho um pouco de experiência de lidar com travestis por causa das cadeias. A gente tem essa coisa da homossexualidade é um preconceito generalizado, né? A sociedade brasileira é de cima a baixo, e não é só brasileira. Tem outros lugares piores até do que os nossos. Mas, enfim, quando você tem um homossexual que vem de classe média alta, de uma família rica, estudou, ele é um designer, um grande costureiro, é super respeitado no ambiente que ele vive, né? Na rua nem tanto, mas no ambiente que ele vive é respeitado. Quando você pega o menino ou a menina homossexual ou transexual, essas crianças sofrem porque começam apanhando em casa, apanham do pai, apanham do irmão mais velho, apanham do tio que diz que na família dele não vai ter homossexual de jeito nenhum. Quando chega na adolescência, eles estão totalmente perdidos, porque eles não se sentem adequados ao sexo anatômico que eles têm, não é? Nós fomos fazer uma matéria sobre travestis presos agora no Fantástico. Eu tive uma cadeia lá para Igaraçu, lá perto para lá de Recife. Uma moça que eu pensei que fosse travesti, ela disse, desculpa, não me chama de travesti, que eu não gosto. Eu falei, não, desculpa, por que você não gosta? Porque eu sou mulher. Sou mulher, eu me sinto mulher. Desde criança eu me sinto mulher. Eu falei, mas qual é a diferença exata? Ele falou, a diferença é porque essa coisa que eu tenho no meio das pernas é uma tragédia na minha vida. Nunca me deu nenhum prazer, nunca tive nenhum prazer, só me dá desgosto quando eu olho no espelho. O que mais eu quero é tirar isso fora. No Cadeão de Pinheiros, teve uma outra travesti que cortou o pênis e os testículos com aparelho de barbear, com um presto-barba desses. Quer dizer, uma pessoa para fazer uma coisa dessa tem uma motivação interna irreversível, não há como você evitar. Quer dizer, você tem que entender, primeiro começar a entender cientificamente o que acontece. Porque você acha que as pessoas acham que chegam numa fase da vida e aí dizem, bom, eu podia ser heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, eu vou ser homossexual. Alguém pensa uma idiotice? Pensam. É assim que eles pensam. Porque isso é um desconhecimento total, porque a ignorância simplifica, não é? É um desconhecimento de toda a biologia, da complexidade que vai desde a formação dos órgãos sexuais no embrião até 4, 5 semanas. Nós não temos sexo nenhum, nós podemos nos diferenciar para mulher ou para homem. O equilíbrio que faz essa diferenciação envolve mediadores químicos, envolve hormônios, envolve receptores dos hormônios nas células do corpo inteiro. Um mecanismo que começa a ser desvendado agora. E as pessoas simplificam assim. Acham que, não, o cara é homossexual, porque quem é que escolheria isso? Quem é que escolheria ter que sair vestido de mulher? Né? Quem é? Só quem não encontra sentido na vida de outra forma. A única forma que ele encontra sentido é essa. Tem razões muito fortes para isso. Isso não pode ser simplificado. E o preconceito faz o quê? O preconceito é fruto da ignorância. Todo preconceito é fruto da ignorância. Rafael, por favor. Drauzio, trazendo o assunto um pouco da política para a economia agora, o país está debatendo agora uma reforma tributária e uma das coisas que se levantou recentemente é a possibilidade de aumentar a taxação sobre produtos como cigarro, bebida alcoólica, açúcar, que seria uma novidade. Isso ganhou esse apelido de imposto do pecado agora. Uma parte da comunidade médica está entusiasmada com a possibilidade de se avançar nisso, até como talvez uma maneira de você ter
impostos com uma receita vinculada para custear a saúde no Brasil, mas isso significaria comprar, ao mesmo tempo, uma briga com a indústria do cigarro, da bebida alcoólica e do setor sucroalcooleiro no Brasil. O senhor acha que a comunidade médica tem força para comprar essa briga e conseguir alguma coisa em Brasília? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha, quando você pensa, assim, friamente numa coisa dessa, você pensa o seguinte, as companhias de cigarro, o que aconteceu com eles nos Estados Unidos, com elas nos Estados Unidos? Pagaram indenizações milionárias, aliás, bilionárias. Aqui no Brasil, zero. Aqui no Brasil, zero. Eles vêm matando gente há quantos anos, décadas consecutivas, não tem nenhuma responsabilidade na saúde. Eles põem aquela coisa horrível no maço de cigarro, que não foram eles, a lei obriga a colocar aquilo, e eles falam, bom, o cara fuma porque ele quer. Só que o cigarro é uma dependência de droga. A nicotina é a droga que mais dependência provoca. A nicotina é pior do que o crack. Isso eu tenho experiência pessoal. Primeiro porque eu fui usuário de nicotina por mais de quase 20 anos. Segundo porque o crack conheço bem esse ambiente de cadeia. Bom, o crack você tira o menino ou a menina do ambiente que ela está, leva para um lugar que não tem a droga, acabou. A penitenciária feminina da capital, aqui onde eu atendo, é o maior centro de recuperação de crack no mundo. Que as meninas saem da Cracolândia, vão para lá, não tem crack lá. Não tem crack. 100% param. E não acontece nada com elas. Ninguém fica louco, dá murro na parede. A nicotina, você ficou 2 horas sem fumar, você bate a cabeça na parede de desespero. Então, era muito justo você aumentar o imposto. Qual é a jogada deles? O que é que eles dizem? Não adianta, vocês aumentam o imposto, vem mais cigarro paraguaio do contrabando para cá. Então, aumentar o imposto significa fortalecer o contrabando. Bom, essa gente é uma gente desqualificada, é uma gente que você não pode confiar, são os piores criminosos da história do capitalismo. A indústria do tabaco, não consigo pensar num outro crime, talvez a escravidão. Mas não existe um outro crime tão perverso quanto foi a história do cigarro. Toda a trajetória, tudo que eles fizeram. O cigarro tinha que ter aumento do imposto. Por quê? Você diminui mais. Você diminui o consumo. Nós temos resultados maravilhosos com o cigarro. Na minha geração, 60%, nos anos 60, 60% dos brasileiros fumavam. Hoje não chega a 10%. Nos Estados Unidos, 14%. Nos países da Europa, todos fumam mais do que no Brasil. Olha que louco isso. Nós fumamos menos do que todos os países desenvolvidos, do que a Holanda, do que a Alemanha, do que a Dinamarca. Conseguimos muita coisa em relação ao cigarro. Se aumentar um pouco o imposto deles, vai reduzir o número de fumantes, vai baratear os custos de saúde. Drauzio, Em relação ao álcool e ao açúcar, eu duvido que se consiga fazer isso. A gente vê hoje um forte lobby da indústria do tabaco em relação aos cigarros eletrônicos, né? Para a Anvisa aprovar os cigarros eletrônicos no país. E a gente também vê pesquisas já mostrando que não são inócuos, né? Tem até uma doença pulmonar associada ao uso deles. Você acha que, enfim, quem vai ganhar essa briga? É a risco desse cigarro eletrônico ser aprovado no país? Olha, pressão eles fazem, né? E cigarro eletrônico, Cláudia, pensar assim, friamente, o que eles fizeram? Está caindo o número de fumantes nos países desenvolvidos e aqui também, aqui muito mais, né? Caindo, ótimo, maravilha. O que significa menos venda, menos lucro. O que eles pensaram? Olha, vamos inventar uma estratégia, porque o negócio do vendedor de cigarro, o que é? Ele é um vendedor de nicotina. No passado, punha aquelas mulheres lindas no cinema, aqueles homens másculos fumando e tal, transformar aquilo numa coisa glamurosa. Quando nós, com todo esse trabalho de uma geração, conseguimos reduzir o cigarro ao que ele realmente é, uma dependência de droga, um vício chinfrim, que deixa a pessoa com mau hálito, com cheiro no corpo, que dá tosse, que dá secreção purulenta na tosse, Quando se conseguiu fazer isso, eles falaram, isso aqui não vai dar certo, as vendas vão cair cada vez mais. Vamos inventar uma forma de vender só nicotina. Porque aí a gente diz, a nicotina não tem alcatrão, não tem o resto, não vai ter problema.
Então, vamos viciar as crianças, porque não sou eu que digo isso, a Organização Mundial da Saúde diz que o cigarro é um vício pediátrico. Porque você começa a fumar, meninada, 14, 15, 16 anos. Quem chega aos 30 anos sem fumar não começa mais, é muito raro, né? Então, vamos viciar as crianças em nicotina. Mas vai ficar ruim assim. Então, o que a gente diz? Que serve para ajudar a largar de fumar. É mentira, isso não está provado. Os estudos são muito contraditórios. Aqueles que mostram que quem fuma o cigarro eletrônico, depois de um ano, parou os dois, o cigarro comum e o eletrônico, não há diferença significativa nunca. O que eles fazem é dizer, não, no fim do ano, tem o estudo mais sério deles, o mais citado, é um que reduziu em 9% o número de fumantes, que pararam de fumar cigarro, mas continuaram a fumar o eletrônico. Isso é inaceitável, inaceitável. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, estão viciando uma geração inteira em nicotina outra vez. E tratando assim dos temas que interessam a muita gente, ao dia a dia das pessoas, nós estamos entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. A gente vai para mais um breve intervalo, volta daqui a pouco. Estamos de volta com a entrevista com o médico e escritor Drauzio Varela. Nós falávamos há pouco sobre a questão concernente ao financiamento de saúde. O SUS é um sistema universal testado já há muitas décadas, tem seus problemas, mas realmente nós conseguimos esse feito de universalizar o atendimento de saúde no Brasil, que outros países não conseguiram lograr êxito. Agora tem uma discussão sobre orçamento muito grande no Brasil. A gente gasta mais do que arrecada. E uma das propostas postas na mesa é reduzir a vinculação de orçamento à saúde. Isso seria muito nocivo para a permanência do SUS como nós o conhecemos hoje? E o SUS, ele está ameaçado? Vera, um sanitarista muito respeitado, Gonçalo Vecina, que diz assim, ou o SUS ou a barbárie. Ele tem razão. O que é o SUS? Os brasileiros não sabem o que é o SUS. Quando a Inglaterra sediou os Jogos Olímpicos, eles colocaram NHS no meio do campo ali, não é? Que é o Sistema Nacional de Saúde deles, que eles têm um orgulho grande e com razão. Nós tínhamos que ter colocado o SUS, porque o sistema de saúde deles, um país rico, alto nível educacional, com boas condições de organização geral. Até eu organizo o sistema de saúde. Quero ver aqui. 210 milhões de pessoas, tremenda desigualdade social, desigualdade geográfica até, um país continental. Você oferecer saúde gratuita para todo mundo e a população pensa o quê? A população fala, o SUS é uma vergonha. O SUS, você olha lá, o pronto-socorro, as pessoas jogadas no chão, outro na maca, reclamando que não atende e tal. Vai para aquela fila do pronto-socorro ali, se você encontrar 10% daquelas pessoas que precisam realmente estar naquele lugar, é muito. Por quê? Porque o resto não funcionou, o sistema não funcionou lá atrás. Não funcionou a estratégia da família, não funcionou a unidade básica de saúde, não funcionou a UPA do local, e aí ele está com dor de garganta, ele chega, marca uma consulta para daí a 5 dias, ele vai para a porta do pronto-socorro. Mas, na verdade, olha, até 1988, quando surgiu o SUS, eu pratiquei medicina antes e depois. Então, vamos dizer como era a medicina ali. As pessoas que tinham carteira profissional assinada tinham direito ao antigo INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. Os outros não tinham direito a nada. Os outros vinha carimbado no prontuário indigente. Isso significava que todos os que não tinham carteira assinada e trabalhavam nas cidades, toda a população brasileira do campo, e não era a população de hoje, era a população daquele tempo, ninguém tinha direito a absolutamente nada. Aí, em 88, um bando de visionários falou, não, nós vamos oferecer saúde gratuita para todos. Aí o pessoal falou, mas eles não disseram de onde vinha o dinheiro. Lógico que não podiam dizer, não tinha o dinheiro. Eles primeiro criaram o SUS e depois começou a briga para financiar o SUS.
Essa é a história. E nesse período de 31, 32 anos aí, você não encontra uma criança no Brasil hoje que não tenha acesso a um pediatra. Eu não tive pediatra, nasci num bairro operário em São Paulo, não tive pediatra, minha irmã, meus irmãos, ninguém teve pediatra. Naquela criançada que jogava bola comigo na rua, ninguém teve um pediatra. E eu morava no Brás, que eu saí da minha casa a pé para a Praça da Sé, são 30 minutos andando. Quer dizer, nós não dávamos um pediatra para as crianças que moravam a 30 minutos a pé da Praça da Sé. Imagina o que era feito para o resto do país, que naquela época era 70%, 80% vivia no campo. Quer dizer, nós fizemos um sistema maravilhoso. Nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes ousou oferecer saúde gratuita para todos. Então, se desvincular, isso está ameaçado? Nós temos que encontrar uma forma de financiar o SUS. Eu não sei, não sou economista, não tenho ideia de como isso é feito, mas o SUS não pode deixar de ser financiado. Você não pode ir tirando dinheiro, diminuindo o dinheiro que vai para a saúde, porque isso acaba saindo mais caro de outro lado. Quer dizer, tem coisas que nós temos que preservar. Preservar a saúde é o quê? É preservar a vida dos brasileiros. Se nós somos um país que levamos isso... que não levamos isso em consideração, nós somos um país civilizado. Falando em preservar a vida dos brasileiros, doutor Drauzio, a gente sabe que hoje no Brasil, cerca de 1/3 das crianças que têm até 6 anos de idade vive em famílias que dependem do Bolsa Família. Ou seja, elas estão dentro do que a gente considera pobreza ou extrema pobreza. E a gente também sabe que a primeira infância é absolutamente fundamental para o desenvolvimento das crianças. Se você tivesse que escolher uma medida para fazer com essas crianças, para transformar as crianças que são o futuro do Brasil em prioridade, que medida seria essa? Escola na mais tenra idade. Escola na mais tenra idade. Porque hoje nós sabemos claramente que os primeiros anos de vida são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento. E as crianças que não são estimuladas adequadamente nessa época vão carregar essa cicatriz pelo resto da vida. Não vão ser capazes de desenvolver o QI que elas teriam potencial para desenvolver e vão carregar traumas, especialmente se forem maltratadas ou se não receberem carinhos adequados nessa fase da vida, elas vão levar isso para sempre. Existe uma coisa que é demonstrada claramente em relação à violência urbana. A violência urbana tem 1000 causas. Mas existem 3 causas que são demonstradas cientificamente. A primeira qual é? A primeira é uma infância desassistida. A segunda é uma adolescência criada sem limites. E a terceira é a convivência com pares violentos. Então, você pega a criança pequena. O que está acontecendo no Brasil hoje? Eu acho que essa discussão da gravidez na adolescência tem um mérito importante. Porque nós temos aí a gravidez na adolescência é uma realidade para a qual a sociedade fecha os olhos, finge que não existe. Né? Mais 20% dos partos do SUS são de adolescentes, não é um número pequeno. Eu vejo na cadeia, menina, primeiro filho com 14 anos, com 16 teve o segundo, com 17 teve o terceiro. A classe média, da classe média para cima, todos resolveram o seu problema de planejamento familiar. Quero 2 filhos, eu quero 1. De vez em quando sai um que ninguém esperava, mas não saem 3, 4. E nós temos na classe social mais baixa essa quantidade de meninas que são crianças criando outras crianças. Ela para de estudar, compromete o futuro dela, compromete o futuro da criança. Os homens não estão nem aí. Você vê que toda a discussão de campanhas para gravidez na adolescência, ninguém fala nos homens. Os homens engravidam as mulheres e não tem nenhuma responsabilidade. Não tem responsabilidade no nosso nível, imagina na classe social mais baixa. Essa é a realidade brasileira. Você anda pela periferia gravando, eu gravo sempre em várias cidades brasileiras, você entra nas casas, não tem homem. Não tem homem. Às vezes é uma senhora de 50 e poucos anos, parece que tem 70, uma filha, 2 filhas e um bando de crianças. Ela é aposentada, então tem um saláriozinho e com isso tenta manter aquela família daquele jeito. Como é que essas crianças vão ter condição de se desenvolver? Por isso que ficam esses idiotas aí falando, não, e a meritocracia? Meritocracia vale para nós aqui, que pudemos cursar a universidade e tudo aí.
Você trabalha o dia inteiro, eu durmo até 11 horas da manhã, tenho que ir pior do que você. Mas vai comparar meritocracia, quem nasce nessas condições, o pai é drogado, a mãe bebe, a criança é criada a pontapés, como meritocracia? Então, estão comprometendo as gerações futuras. Drauzio, A Cláudia. Um outro problema sério de saúde pública é a obesidade. O país teve um salto aí na última década e hoje 20% da população é obesa. A OMS considera um sério risco, inclusive as economias do país, porque isso representa muitos gastos à saúde, né? Doenças cardiovasculares, diabetes, etc. Como trabalhar em políticas públicas de saúde a questão da obesidade sem resvalar na intolerância, na gordofobia, né? Porque é uma linha tênue, né? Porque hoje existe todo um movimento plus size, né? de aceitação disso e tal, mas ao mesmo tempo é um risco. Como a gente trabalha? Olha, a questão da obesidade é uma dessas questões de enorme complexidade, que a gente conhece mal. Tanto que a medicina não sabe tratar, né? Você vai ao médico e fala, olha, eu quero perder peso, ele te dá uma lista de coisas que você pode e coisas que você não pode comer, que não vão resolver o problema, não é? Ninguém consegue sair dessa situação com uma receita médica. Não tem medicação, não tem medicamentos, alguns com pequena ação, mas a medicina não sabe como resolver esse problema. Não sabe por quê? Porque, primeiro, entre lugar a genética. Você vê meninos pequenos já, que são magrinhos, comem sem parar. E o outro, gordinho, que nem come tanto. É a genética. Você olha o pai, a mãe de um e de outro, você mais ou menos percebe o destino que vai ter aquela criança. Não é? São inúmeros fatores que contribuem para o ganho de peso. Aí o pessoal diz, não, mas você ia na saída dos campos de concentração na Alemanha, não tinha nenhum gordo. Lógico que não tinha comida. Nós temos um meio, hoje, que favorece. Quando era criança, não tinha ninguém gordo. Eu lembro da imagem, quando tinha uma pessoa obesa, chamava atenção, né? Por quê? Porque a comida era caro, porque havia uma condição que todo mundo almoçava e jantava em casa, ninguém ia a restaurante. Olha a vida moderna, o que virou. Onde você vai, te oferece alguma coisa para comer. Ninguém mais anda. Nós estamos sedentários, todo mundo sedentário. O cálculo é que vão morrer por causa do sedentarismo, agora no século XXI, o mesmo número de pessoas que vai morrer por causa do cigarro. E o cigarro vai matar 800 milhões de pessoas nesse século XXI. E a vida sedentária também. Por que naquela época se cozinhava com banha de porco, ninguém falava em colesterol? Por quê? Porque a sobremesa era um pedacinho de goiabada, era um docinho que feito em casa. Você tinha as pessoas eram obrigadas a andar, a se movimentar o tempo todo. Ninguém engordava. Agora você pega uma sociedade como essa, vida sedentária para todo mundo, você ganha a vida sentada. E além disso, você tem alimentos maravilhosos a um preço baixo, você acaba, aqueles que têm uma genética desfavorável, acabam ganhando peso demais. Eu me lembro uma vez, Drauzio, que o senhor me falou que perdia muito tempo nas consultas no começo da carreira tentando convencer as pessoas a fazer atividade física. Aí depois você falou assim, eu desisti, porque ninguém pode ajudar alguém que não quer se ajudar. Nesses últimos 10 anos, desde que a gente teve essa conversa, você mudou de opinião? Você teve algum insight novo? Como é que a gente convence as pessoas a mudarem de hábito? Não, eu falo, mas olha, a coisa mais difícil do mundo é você fazer uma pessoa fazer exercício. A coisa mais difícil. Você pega um cara que teve um infarto, foi para o hospital, parada cardíaca, deram um choque no peito dele, puseram no centro cirúrgico, abriram, fizeram 3 pontes de safena, foi para a UTI, em choque cardiogênico, ficou lá cheio de tubo, veia, equipo na veia, e ficou 3 semanas na UTI. Você fala, olha a resistência do homem, não é? Que capacidade tem o ser humano de resistir a um sofrimento tão grande. Aí ele tem alta, volta para casa, agora você pode tocar a tua vida para frente, só que você vai andar 30 minutos por dia. Esquece, ninguém. Não anda, não estamos falando de teoria, né? Do cara que não, pode ser que você tenha um infarto. Não, já teve, já quase morreu e não anda os 30 minutos por dia. E come mais do que ele precisava comer. Porque se você não faz exercício,
qualquer coisa que você coma vem em excesso. A tua necessidade de aporte calórico diminui. Lógico, passa o dia inteiro sentado. Aí a gente quer ficar o dia inteiro sentado, com conforto, né? O conforto significa o quê? Que eu não saio da cadeira, né? Eu troco as coisas aqui, eu mando e-mails, eu resolvo todos os meus problemas assim. E quero comer à vontade, porque eu gosto de comer, porque eu tenho... Difícil, né? Drauzio. Tudo não dá, né? Então, a gente vai pedir para o telespectador só agora não sair da cadeira, esperar um pouquinho, a gente volta para o nosso último bloco, mas eu acho que ele tem uma receita para essa questão do sedentarismo que eu vou perguntar quando a gente voltar. Fica aí. Estamos de volta para o último bloco da entrevista com o Drauzio Varela, continuando de onde nós paramos. Eu sou um exemplo, talvez raro, de pessoa que criou gosto pelo esporte depois de uma certa idade. Aos 40 anos, comecei a correr e, como você, me viciei na corrida. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com a corrida, como ela te ajuda, como ela está na sua vida. Tem um livro muito interessante seu a esse respeito, com o qual também me identifiquei, que você fala que nos primeiros quilômetros você fica pensando o que eu estou fazendo aqui, por que eu fiz isso comigo mesmo, mas depois ela é muito recompensadora. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque é difícil. Olha, nenhum animal gasta energia à toa, né? Os animais gastam energia atrás de comida, de sexo ou para fugir de predadores. Com essas 3 necessidades satisfeitas, eles param, ficam quietos. Por isso que é chato levar a criança no zoológico, né? Os bichos não se mexem. E a gente, a mesma coisa, não é normal você acordar e falar, agora eu vou sair correndo, eu vou pedalar, eu vou nadar. Essa vontade não nasce espontaneamente. Eu, quando escuto alguém dizer, eu levanto já com disposição, eu gosto de sair correndo, é mentira, isso não existe. Se fosse existe, eu tinha sentido isso uma vez. Você tem que ter disciplina, você tem que falar, olha, eu levo uma vida dura, trabalho muito, a vida que eu levo me obriga a ser sedentário e eu vou morrer mais cedo se eu viver assim, vou viver pior. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter atividade física. É duro começar? Tudo bem, é duro começar, e daí? Depois vai melhorando. E vai ficar bom quando? Na hora que acabar, aí fica bom. Aí fica bom. Hoje nós sabemos que a contração muscular libera moléculas que atravessam a barreira hemorricórica, aquela que existe entre o sangue e o líquor do cérebro, e agem em receptores específicos que dão a sensação de otimismo, são antidepressivos, ansiolíticos. É muito efeito bom para você obter sem droga nenhuma, não é? E baratinho. Vai, pessoal, podemos fazer a roda girar. Drauzio, o que você está escrevendo agora? Está preparando algum livro, algum documentário novo? O que está por vir? Olha, eu escrevi o Prisioneiras, que é uma experiência, completou a trilogia da cadeia, que foi a Estação Carandiru, Carcereiros, Prisioneiros. E 2 anos atrás, o Prisioneiros. E aí fiquei meio sem saber direito o que escrever. E agora o meu editor, que é o Luiz Schwartz, fala, você não faz uma análise? Eu tenho mais de 50 anos de medicina, não é? E o que eu estou escrevendo é o que eu aprendi nesses 50 anos, né? De medicina mesmo, do contato com as pessoas, de ver como as pessoas reagem em determinadas situações. E me dá vontade, às vezes, de discutir uns assuntos específicos, não é? Por exemplo, a culpa do médico. Todos nós vivemos culpados, né? O médico tem uma culpa especial, e diferente dos outros profissionais, porque além de você ficar chateado por ter feito uma coisa que você achou que não era o ideal, aquilo tem um reflexo na vida dos outros, diretamente, não é? Discutir esses detalhes, né? Que eu estou cansado, pô. Aí chega uma pessoa, senta na minha frente, eu quero ir embora, quero dormir, eu não almocei, estou com fome, são 8 horas da noite. Como é que você lida com esses sedimentos, com essas impressões todas, com essas impressões contraditórias? Eu sento na tua frente uma pessoa que você acha horrível, né? Que fala coisas pavorosas, e como é que você consegue se abster desse tipo de julgamento quando você tem que atendê-la? Pega um assassino que matou mais de 30 pessoas e eu tenho que atendê-lo como médico na cadeia. Tem que entrar nesse nível de discussão. Não sei se vai dar um livro, mas vai ser bom para mim. Cristiane.
Drauzio, você lançou no YouTube uma série que fez um tremendo sucesso sobre maconha, né? Drauzio de Chava. O título não é meu, viu? Mas não é ótimo. Um título excelente e fez um enorme sucesso que demonstra um interesse grande, né, sobre isso. E, ao mesmo tempo, nos últimos meses, a gente tem visto um investimento grande de empresas, né, da área aí de cannabis medicinal sobre isso. O que eu queria saber é se a gente já tem evidências suficientes da eficácia e da segurança da cannabis medicinal, ou se ela passou a ser vista, está sendo vista como a panaceia do momento. Boa pergunta. Olha, primeiro, a maconha, a molecada fuma maconha. E não só a molecada. Eu tenho amigos que começaram a fumar maconha nos anos 60 e fumam até hoje. São senhores com mais de 70 anos, homens de respeito e mulheres de respeito, só que fumam maconha. Isso é uma realidade. E nós fizemos essa série para mostrar isso. Só que, qual é o problema da proibição? O que leva à proibição? Você pega a molecada, conversa com eles. Depois você fuma maconha, fuma. Mas não te faz... Não, maconha não faz mal. É uma erva natural, eles falam, né? Não faz mal nenhum. Está cheio de gente aí que fuma, não acontece nada. Não é verdade. Você pega maconha no cérebro adolescente, tem documentação muito clara de que interfere com o desenvolvimento cerebral. Uma coisa é você fumar maconha aos 40 anos de idade, outra coisa é fumar aos 14, 15 anos, como está cheio de meninos fumando. Segunda coisa que eles dizem, não, isso não vicia, eu paro quando eu quero. Só que fuma todo dia, como é que não vicia? Então, quando você tem uma droga legal, como é o caso do cigarro, o caso do álcool, você pode abordar, você pode dar informação, explicar. Se ela fica no subterrâneo, você não sabe de nada do que está acontecendo. Eu acho o seguinte, estamos falando de maconha recreacional, é uma coisa. Estamos falando do uso medicinal da maconha, é outra. Eu vejo nas passeatas a molecada gritando, maconha, libera, uso medicinal. Está falando do que exatamente? O uso medicinal tem que seguir o caminho de qualquer outro produto natural. Você descobrir qual é a função, como ele age, quais são as doses que você deve usar. Medicina, nós não usamos, medicina não usa remédio fumado. Tem algum remédio que você fuma e não existe isso. Então você tem que isolar os componentes e ver. O sistema canabidiol, que é natural nosso, é um sistema muito interessante, com implicações em diversos aspectos da biologia humana. Então, tudo bem, mas isso tem que ser separado, ela tem que ser estudada. Do ponto de vista clínico mesmo, nós sabemos que o canabidiol age em convulsões. Tem um estudo publicado no New England, que é a evidência, e veio com um editorial, quer dizer, finalmente uma evidência. O resto, muita discussão, e nós não temos dados suficientes para dizer não. Agora sim temos uma linha de medicamentos aí que deve ser colocada no comércio. Roberta, por favor. Drauzio, eu queria não deixar de perguntar sobre o presídio, né? A gente, da mesma forma que você foi um dos primeiros a chamar atenção para a questão do HIV nos presídios, a gente tem hoje um percentual de tuberculose absurdo, né? Eu estava vendo um dado da Fiocruz que é 30 vezes maior do que na sociedade. O senhor acha que essa é uma situação tão explosiva quanto aquela dos anos 80 e 90? O que pode ser feito para melhorar isso? Olha, eu não acho que seja tão explosiva quanto aquela, porque naquela época você tinha o quê? A pessoa, o preso que era HIV positivo, ele estava bem, mas à medida que a imunidade ia sendo debilitada, uma das primeiras infecções que ele apresentava era a tuberculose. Em geral, ela vinha quando o CD4 ainda estava aí pela faixa dos 300, uma faixa que ainda não aconteciam aquelas infecções oportunistas de repetição. E ele, numa cela, nessa cela desse sistema, que a gente vai empilhando gente, né, jogando um em cima do outro, ele transmitia AIDS, não transmitia, mas tuberculose, ele tossia, etc., e infectava os companheiros. Eu vi uma quantidade absurda de tuberculose naquele tempo. Hoje menos. Mas o problema qual é? É o confinamento. A gente põe muita gente na cela. Eu visitei um presídio
em Pernambuco, que tinha 420 vagas, 4.100 homens nesse lugar. Evidentemente que não cabia 10 por cela, as celas eram pequenas até. Eles ficavam no pátio o dia inteiro, mas no pátio, não é que ficavam no pátio, aglomerados. Para passar no meio deles não foi fácil. Não dava, eles foram abrindo espaço. Olha aí, deixa o doutor passar, deixa passar, porque você não conseguia passar de outra forma. Então, imagina alguém com tuberculose tossindo naquele meio. Olha, pega a Cracolândia de São Paulo. Você passa pela Cracolândia, você vê um bando de gente tossindo. Bom, alguns estão resfriados, outros estão com sinusite, outros estão com refluxo, sei lá. Mas certamente alguns estão com tuberculose, porque são magros, estão ali, não comem, não dormem, vivem naquela confusão generalizada ali. A tuberculose é um problema sério. E a tuberculose tem outro problema, porque como o tratamento é prolongado, no mínimo 6 meses, se você não toma a medicação adequadamente, o bacilo fica resistente. E tuberculose resistente é um tipo de tuberculose que vem se espalhando no mundo inteiro. E nós vamos ter problema sério com isso. Antes de eu passar para a Cláudia e para a Mariana, eu só queria pegar o gancho dessa situação carcerária. Você viveu o período pré-existência das facções que dominam os presídios e ainda está lá agora diante dessa realidade. O que mudou no sistema social e político, por assim dizer, das cadeias, e o Estado está falhando em combater esse poder paralelo dentro dos presídios? Temos até amanhã para... Rapidinho, a gente ganhou mais 5 minutos porque o programa está muito bom, tá? Mas vamos lá. O que aconteceu? Sempre houve facção em todas as cadeias. Eu nunca vi uma cadeia sem facção, e os carcereiros são meus amigos que trabalharam, se aposentaram no sistema, nunca nenhum trabalhou numa cadeia sem facção. O que não havia era uma facção que dominasse as demais. A facção começou a dominar as demais no estado de São Paulo, surgiu quando? Surgiu depois do massacre do 111 na casa de detenção. Essa coisa de mataram o 111, deviam matar mais. Ótimo. E o dia seguinte, como é, né? Eles saíram, a partir dali é que uma facção se impôs e nós chegamos nessa situação. E aí tem duas visões. É lógico que você ter o crime organizado é uma coisa horrível, vira um poder paralelo, como nós estamos vivendo isso aqui no Brasil, em todas as cidades brasileiras, a violência se espalhou pelo país inteiro. Tem um outro lado, o crime organizado organiza. Então, as cadeias mudaram muito. Eu peguei uma época no Carandiru, que eu todo dia que estava lá, uma vez por semana que eu ia, atendia gente esfaqueada, mas não é esfaqueado, tomou uma facadinha, não. 70, 80 facadas, não passava uma semana sem morrer alguém. Às vezes morriam 3, 4 no mesmo dia. Não existe mais. O crack entrou na detenção, lá no Carandiru, em 92, espalhou pela cadeia, que eu achei que todo mundo fumava. Eu perguntava para o preso, você fuma crack? Ele dizia, não, achava que ele estava mentindo. Acabou, não tem mais. Não imaginei que nunca mais o crack desapareceria do sistema penitenciário. Não tem mais. Existe uma organização, porque para o crime organizado poder funcionar direito, é uma empresa, tem que ganhar dinheiro, tem que ter uma receita. Não dá para ser na bagunça, de um esfaqueia o outro, tem que ter uma organização. Então mudou completamente o sistema. Mas hoje, na maioria das cadeias, as cadeias funcionam na base da cogestão. Você tem de um lado a administração, do outro lado tem o crime organizado controlando. Mariana, por favor. Eu queria falar sobre os jovens. Os dados mostram hoje aumento de casos de suicídio entre os jovens e também de automutilação. Em alguns estudos já falam até de 60% dos adolescentes se automutilando. Tem gente que acha que a automutilação é um sintoma de uma doença mental, mas tem muitos especialistas que acham que a automutilação é uma forma de comunicar sofrimento. Queria saber de que lado você está. Você acha que é um sintoma ou uma forma de comunicação? E o que faz para melhorar essa situação? Eu acho que é uma forma de... Bom, em alguns casos pode ser um transtorno psiquiátrico, evidentemente, né? Mas acho que na maioria dos casos é uma forma de pedir ajuda, de dizer, olha, estou confuso, não sei o que está acontecendo direito comigo. Porque a adolescência tem essa característica, não é? Adolescente não é nada, né? Ele não é adulto, ele não é mais criança, está perdido aí, e depois com toda essa estimulação eletrônica o tempo todo, que dificulta os contatos pessoais, né? E familiares também.
Eu, lógico, não sou especialista nessa área, mas eu vejo mais como um comportamento, uma busca de ajuda mesmo, ou de chamar atenção para si mesmo, não necessariamente dos outros, né? dele com ele mesmo, né? Ou dela com ela mesma. Falar sobre isso ajuda? Eu acho que ajuda muito. Acho que ajuda muito. Cláudio, tão sério quanto o problema do tabagismo para a saúde pública é do alcoolismo. No entanto, se a gente avançou em políticas públicas para o tabagismo, zero para o álcool, né? E a gente vê impacto na saúde, em casos de câncer, em violência, em acidente. O que acontece? O lobby da indústria do álcool é maior do que do cigarro? Por que a gente não avança em políticas públicas para o controle dessas doenças? Eu acho que o alcoolismo tem uma característica... A gente não avança mesmo, não tem dúvida, mas acho que tem uma característica especial. Quem fuma, fuma, é fumante. Ele fuma todo dia, ele vai lá, compra um maço a cada 2 dias, enfim. Álcool não. Álcool, uma quantidade muito grande de pessoas utiliza o álcool. E uma minoria fica dependente ou faz um uso nocivo do álcool, né? Essa é a característica fundamental. Então, você não pode combater o álcool com as mesmas armas que você combate o fumo. Olha, dá câncer de pulmão, dá câncer de traqueia, câncer de... Não pode ser assim. Porque se você de vez em quando bebe, pode ser um prazer, toma um chopp com os amigos, tudo, não tem problema. O problema é que nós temos que entender o seguinte: quando eu me aproximo de uma droga e começo a usar essa droga, é lógico que eu acho que não vou ficar dependente. Você acha que o cara que fuma crack a primeira vez, ele acha que vai acabar jogado na sarjeta? Não. O bêbado que está caído na porta da padaria de manhã, acha que quando ele começou a beber que ele ia chegar naquela situação? São fatores que muitas vezes escapam do nosso controle, porque entram não só os fatores sociais, como entram os fatores genéticos, dos quais vão depender os mecanismos de metabolismo daquela determinada droga. O que nós temos que identificar no caso do álcool são os fatores de risco, que são conhecidos, são bem conhecidos até. E esses são os fatores que têm que ser atacados. Quais são? Os fatores de risco são a genética, a tua família tem gente que bebe, o seu pai, mesmo que você não tenha vivido com ele, bebia demais, a tua tendência é maior. Se você bebe mais depressa que os outros, está todo mundo tomando o primeiro chopp, você está no terceiro já. Se você tem resistência ao álcool, você sai com os amigos, você bebe mais do que todos eles, pega os bêbados, põe no carro, leva para casa, no dia seguinte você está ótima. Isso é fator de risco. Quem bebe, fica chorando, abraça os amigos, esse cara passa mal, vomita, não quer saber mais de beber. Enfim, há uma série de fatores que aumentam o risco de você desenvolver dependência do álcool. Hoje mudou bastante o critério, né? O que caracteriza o alcoolismo nem é a frequência com a qual você bebe, é o fato de perder o controle. Você começa a beber, não para mais. Isso aqui é o problema maior, né? Doutor Drauzio, nós temos nossos últimos 2 minutos. Eu queria encerrar falando da sua área, da oncologia. Nós estamos hoje melhor ou pior do que já estivemos no avanço aí da descoberta, da prevenção, do tratamento do câncer? Um avanço enorme, né? Enorme. Nós temos drogas novas, nós conhecemos a doença, nós conhecemos melhor a toxicidade dos quimioterápicos, os equipamentos de radioterapia avançaram muito, a oncologia clínica se desenvolveu, nós conhecemos a doença em uma profundidade muito maior do que aquela no passado. Nós vamos barrar onde? No custo dos tratamentos, no custo das drogas. É por isso que o Brasil tem que ter uma ciência bem desenvolvida nessa área para que nós tenhamos acesso a essas tecnologias todas a preços mais baratos, mais em conta, porque esse é o desafio. Nós temos um sistema único de saúde, ótimo, é melhor. Tudo bem, tem o maior programa de vacinações do mundo, gratuito, o maior programa de transplantes gratuitos, esse programa da AIDS maravilhoso, ótimo. Agora, como é que nós vamos trazer a inovação para as pessoas mais pobres? Como é que nós vamos dar acesso às melhores drogas que existem pelo SUS? De que maneira nós vamos fazer isso? Isso aqui é um grande desafio, é um grande desafio
para essa geração de médicos que está saindo aí dessa infinidade de faculdades de medicina despreparadas para receber tanta gente. É um grande desafio não só para os médicos, mas para todos nós como sociedade brasileira. Queria agradecer muitíssimo pela sua entrevista, muito esclarecedora, muito didática como sempre. Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço também a nossa bancada de entrevistadores, Mariana Ferrão, Cristiane Segato, a Roberta Jansen, a Cláudia Colucci e o Rafael Garcia, por nos ajudarem a dar essa aula de medicina que o Drauzio deu para todos nós. E agradeço muito a você que esteve conosco nesse Roda Viva, nos deu essa imensa audiência, fez do nosso programa um dos temas mais comentados no Twitter. A gente volta na semana que vem para mais um Roda Viva. Uma ótima semana a todos, sem transtornos de chuva e até segunda que vem.